voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. Tia, isso mesmo, né? É verdade, hoje nós vamos ouvir mais uma história da Palavra de Deus, não é? Eba! Mas antes, vamos orar? Então faça como nós, minhas mãos juntas estão. Feche os meus olhos em oração. Tia, eu com o olho aberto, por quê? Porque eu quero ver se as crianças estão orando. Ah, então tudo bem, Queca, pode ficar com o seu olho aberto. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e abençoe a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente, crianças. Vamos louvar a Jesus? Minha vida é uma viagem. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Deus fala com os seus filhinhos, mesmo os pequenininhos. Samuel foi um exemplo. Naquela noite lá no templo, estava quase a dormir, até o seu nome ouvir. Foi correndo até ele, disse: eu estou aqui. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, para uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Hora da história. A história de hoje é... A arca capturada. 1 Samuel capítulo 4 a 6. O sacerdote Eli estava com 98 anos quando cometeu um erro terrível, um erro que causou muita desgraça ao povo e a sua própria morte. Durante muitos anos a Arca da Aliança esteve em Siló, no tabernáculo, a tenda do testemunho que fazia papel de templo. A arca tinha sido construída por ordem de Deus, tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, e era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ele era um bom homem, mas era muito velho e estava fraco e cego. Nesse tempo, os israelitas estavam constantemente em guerra com os filisteus. Em certo momento, ele permitiu que os israelitas tirassem a arca da tenda do testemunho e a levassem para o meio da batalha. Fez isso sem consultar o Senhor e, portanto, sem a sua bênção. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram acompanhando a arca junto dela, como se fossem homens santos. Pois bem, o resultado da batalha não foi o que os israelitas esperavam. Os filisteus foram os vencedores, os filhos de Eli e milhares de israelitas foram mortos. E a Arca da Aliança foi capturada. Um mensageiro levou a notícia a Eli.
O velho sacerdote estava sentado ao lado da porta da casa de Deus quando viu chegar um homem resfolegando. Ele perguntou: "O que é isso, homem? O que aconteceu?" "Perdemos a batalha, fomos derrotados", disse o mensageiro. "Perdemos 30.000 guerreiros da infantaria. Os seus 2 filhos morreram e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus." Eli ficou tão abalado com a notícia que a cadeira virou para trás, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Os filisteus festejaram a vitória e levaram a arca para dentro do templo do deus Dagon, em Asdod. Puseram a arca ao lado da estátua do falso deus. Na manhã seguinte, os filisteus encontraram a grande estátua de Dagon caída diante da arca da aliança. Eles levaram a estátua e a colocaram no seu lugar, mas no dia seguinte novamente a encontraram caída. Sua cabeça e suas mãos estavam quebradas e foram parar na soleira da porta do templo. Além dessa demonstração de poder do Deus de Israel, ele causou males terríveis aos habitantes da cidade de Asdod e dos arredores e os fez padecer tumores gravíssimos. Houve grande mortandade entre eles por causa das pragas que Deus lançou. Os filisteus ficaram desesperados e ansiosos para se livrar da arca. Aflitos, levaram a arca para a cidade de Gate. Mas assim que a arca chegou lá, Deus castigou aquele povo com tumores e lhe causou grande pânico. Então enviaram a arca para Ecrom, mas o povo de Ecrom não quis saber dela e se pôs a gritar: "Estão trazendo essa arca para nos matar!" Depois de sofrerem muitas aflições e mortes por causa da arca, os líderes filisteus consultaram os seus sacerdotes e os seus adivinhos e receberam esse conselho: "Mandem de volta a arca para Israel e mandem junto uma oferta para que a nossa culpa seja perdoada. Mandem também objetos de ouro representando as pragas que sofremos." Os líderes obedeceram, colocaram a arca, as ofertas sacrificiais e os objetos de ouro numa carroça e puseram 2 vacas para puxar a carroça. Depois deixaram que as vacas fossem embora sozinhas. Elas foram diretamente para o território de Israel. Os israelitas se alegraram e se espantaram quando viram a arca voltando numa carroça sem ninguém conduzindo. Ah, se não fossem as misericórdias e o poder de Deus para com seu povo. Glórias a Deus. Amém. Podemos aprender com o livro de Samuel, 1 Samuel, que ele tem 31 capítulos, 810 versículos. O local do acontecimento foi lá em Israel. E os personagens principais, Samuel, Saul, Davi, Eli, entre outros. É muito importante estudar esse livro porque ele mostra uma parte da nova e importante da história de Israel. Do capítulo 4 até o 6, os filisteus roubam a arca. Os filhos de Eli levaram a arca de Deus para a batalha contra os filisteus, pois achavam que ela ia ajudá-los a vencer. Mas os filisteus roubaram a arca e ficaram com ela durante 7 meses. Ao longo deste tempo,
Eles sofreram pragas terríveis. Por fim, os filisteus imploraram para Israel deixassem nos devolver a arca. Quando os israelitas não levaram a arca de volta a Siló, a cidade perdeu sua importância como centro de adoração. O primeiro, a arca foi levada para Betel, Semes e depois para Jearim. A arca ficou lá durante 20 anos, até Davi trazê-la para Jerusalém e construir uma tenda para ela. A arca ficou na tenda até Salomão construir o templo. Ninguém sabe o que aconteceu com a arca depois que os babilônios destruíram Jerusalém cerca de 450 anos mais tarde. Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. E quando o povo desobedece a Deus, eles sofrem suas consequências. É igual hoje. Nós sofremos a consequência quando nós desobedecemos, quando nós pecamos. E o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é a presença de Deus constante na vida de todo aquele que tem Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, se você quer essa presença constante de Deus na sua vida, não deixe para amanhã não. Creia em Jesus. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Entregue o seu coração para Ele e você terá a presença gloriosa do Espírito Santo sobre a sua vida, criança. Isso não é maravilhoso? Então, não deixe de adorá-lo, de buscá-lo, de servi-lo e de ler a sua palavra, porque nela está as palavras da vida eterna. Um beijo e até a próxima. Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e Ele vai voltar. Até a próxima!